se fala sobre a questão de gênero e vem a dúvida. Como criar meninos e meninas nos dias de hoje? Precisa ter diferença? Para este papo, convidamos um casal que tem um menino e uma menina em casa, o Ivan Moré e a Mariana Delgrande Moré. E também está com a gente o Thiago Tamborini, psicólogo. Thiago, quais as principais dúvidas que você recebe no consultório? Eu acho que é essa que vocês começaram falando. Será que eu tenho que criar de formas diferentes porque é menino ou porque é menina? Essa é uma questão clássica, né? E eu acho isso extremamente perigoso quando você coloca dessa forma. Eu costumo dizer que a diferença vai ser determinada pela própria criança. Você vai falar com pais que têm 2 filhos meninos ou 3 filhos meninos e que vai ter que criar cada um deles de forma diferente porque essa criação vem muito do feedback que o próprio filho dá, né? Então tem filhos que são mais ativos, menos ativos, tem filhos que gostam de subir em árvore, tem filhos que gostam de desenhar. Tem a ver com a personalidade, não com a questão de ser menino. Mas não tem a menor dúvida disso, né? Então acho que essa é a questão hoje que mais aflige os pais. É se eles devem, então, por exemplo, quem tem um casal, será que eu posso deixar meu filho brincar com a casinha de boneca da minha filha, né? Será que eu posso deixar minha filha brincar com o super-herói do meu filho? Essas são as questões que mais angustiam os pais. Olha, a Mel, de 5 anos, e o Lui, de 3, estão aqui brincando. Mariana, você já pensou sobre essa questão? Se tem que criar o menino diferente da menina? E você tem um consenso com o Ivan? Vocês já conversaram sobre esse assunto? Olha, já pensei, porque depois que como a gente teve uma menina primeiro e depois veio o menino, a gente passou a ter essa questão da diferença dentro de casa. Agora, a gente procura seguir mais ou menos o que ele falou, de não dar muita diferença. Se eles se interessarem se o Luiz se interessar por brincar de maquiagem, brinca e tudo bem. Se vai brincar de carrinho, brinca e tudo bem. O importante é estar brincando, é estar interagindo um com o outro, descobrindo eles próprios, os próprios interesses e a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá. Até porque são crianças, né? Ivan, eu não sei, você acha que ainda tem muito preconceito? Principalmente a gente sabe aí, os pais, homens, de ficarem preocupados se o filho vai brincar de uma brincadeira de menina ou com alguma coisa cor-de-rosa. Existe, sim, esse preconceito e o que você acha disso? Existe muito e a gente tem que entender, não existe formato certo para criar filho, mas a gente tem que entender que criança não tem gênero. Criança é criança e criança tem que brincar com aquilo que desperta atenção, que propõe a imaginação, criação. E aí, eu e Mari, a gente discute muito e ela me ajuda muito nesse aspecto, porque como eu vim de uma criação completamente diferente da criação dela, teve vários temas que foram pauta para a gente debater em relação à criação dos nossos filhos e um desses foi exatamente essa questão do gênero. Então, assim, hoje em dia, a minha filha adora brincar com umas bonequinhas que existem no mercado aí. O Lui brinca também. Qual o problema disso? Então, assim, ele vai ser mais homem, menos homem relacionado à brincadeira que ele está fazendo com apenas 3 anos de idade? Então, não dá para se qualificar. A sociedade, às vezes, exige das crianças, até mesmo dos pais, que a gente tenha uma postura que não existe. Entendeu? Assim, essa diferenciação de gênero está na cabeça das pessoas. Dos adultos. Dos adultos, principalmente, porque criança não enxerga esse tipo de coisa. Então, assim, Lui brinca de carrinho junto com Mel e Mel brinca de boneca junto com Lui. Ontem, inclusive, eu dei um presentinho para cada. Eu trouxe o quê? 2 carrinhos. Então, assim, os 2 vão brincar de carrinho juntos. E outra, se ele quiser continuar brincando a vida inteira de boneca, qual é o problema? E é legal que eles brincam juntos também, pegam o brinquedo um do outro. Tem outro detalhe, né? Assim, a partir do momento também que você cria sobre isso uma situação, você vai gerar ainda mais curiosidade e interesse sobre aquilo. Você tem uma coisa que é legal, é ir contra o olhar dos pais, né? Então, opa, peraí, se eu não posso, tem alguma coisa de mais interessante que eu não estou percebendo aqui, né? Ou seja, de qualquer jeito você vai gerar um problema. Exato. A gente procura administrar conforme as situações chegam. Teve um dia que a Mel veio da escola falando que menina não joga futebol. Aí eu falei, por que não? Qual que é o problema de menina jogar futebol? Ah, mas menino também não usa rosa. Por que não? O papai tá de rosa, ele tá de rosa. O papai tá de rosa. Por que não? A minha cor predileta é azul. Então eu sou menina porque eu gosto de azul. O que a cor tem a ver com isso? Sim. Então, conforme eles vão trazendo, a gente vai tentando mostrar, desconstruir, deixar em opção, né? Fazer eles pensarem também sobre isso. E, que eu Ivan, acho que é... não só na hora da criação, mas também na hora de dar o exemplo, né? A gente vê em muitas casas, por exemplo, muitos homens que lavam a louça, que hoje dividem as tarefas, né? Que cozinham, que arrumam a casa. E normal, né?
E tem que passar isso para as crianças. Claro, essa geração que a gente está tentando construir, com esse nível de informação, esse nível de globalização e de troca de experiências, ela vai promover daqui a 40, 50 anos uma sociedade muito mais aberta e muito menos preconceituosa. Eu acredito. Tudo está relacionado à educação, não só que você dá dentro de casa, mas então prepara essa criança para receber esses diversos tipos de informação que chegam por todas as plataformas de rede social. Então, assim, a gente tem que estimular esse tipo de coisa dentro de casa para que seja cada vez mais uma criança preparada para o mundo que se mostra. Né? Um mundo cheio de diversidade, cheio de opiniões e com a gente tendo que entender o próximo e respeitar. Exatamente. Então, eu acho que essa é a base de uma criação. Cada um tem a sua, né? Mas eu acho que um princípio básico acaba sendo esse. Até porque, né, Tiago, eu acho que tudo isso, não sei, às vezes vem à cabeça dos pais se isso vai determinar no futuro uma opção sexual. Quer dizer, são coisas independentes nessa questão de gênero com a opção sexual do futuro. E também se a opção for uma ou outra, né, tudo bem, não é isso que vai interferir. Eu acho que a gente vive nesse momento uma ignorância muito grande no sentido de quem ignora fatos, né? Basta você olhar para a sua própria sexualidade e se perguntar se ela foi determinada por aquilo que você brincou na infância, né? Então, assim, se você olhar para si mesmo, você já vai ver o absurdo que é acreditar que um tipo de brincadeira vai determinar aquilo que você entende hoje como sexualidade que você apresenta. É ignorância, é ignorar fatos. Daqui a pouco eu quero que o Ivan conte se menino pode chorar, homem pode chorar. Nosso papo já continua, a gente volta depois do intervalo. Até já! Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e eu quero abrir o bloco falando sobre algumas frases que não deve mais se dizer para um menino. Olha, eu escolhi aqui 5 frases, eu vou ler as frases e depois a gente comenta, tá bom? Menino não chora. Vai lá e bate também. Isso é coisa de menina. E as namoradinhas, hein? Você um dia vai ser o homem da casa. Vamos começar pelo Tiago, então, Tiago. Que bom que o mundo evolui, né? Que bom que essa geração está vindo melhor que a gente, né? E tem que ser assim. Eu acho que é isso. Essas são só 5 de talvez milhares delas que a gente deveria ter excluído. Às vezes eu ouço como argumento assim, né? Ah, mas eu ouvi isso na minha infância e não tenho problemas. Eu falei, escuta, mas o fato de você ter ouvido não significa que era bom ouvir e que bom que foi eliminado, né? Que bom que não é mais assim. O argumento de que já era e não tem problema não é verdade, não. Eu acho que nós somos uma geração de adultos bem preconceituosa ainda. Nós somos uma geração de adultos que tem muita dificuldade de lidar com as diferenças. Então, que bom que essas frases estão sendo eliminadas. E imagina você dizer para um menino que ele não pode chorar, que ele não pode expor os sentimentos, né? Depois, mais velho, vai parar lá no meu consultório para tratar de depressão, né? Isso é muito ansiedade, ruim. angústia. Menino pode chorar? Deve chorar, Ivan? Claro, papai chorão. Tem que seguir o exemplo do pai para algumas coisas, né? Tô sabendo que você chora aí algumas vezes no programa. Chorão, E sabe o que eu acho muito interessante sobre essas frases que vocês disseram? Eu acho que o casal, é muito importante que o casal saiba compor para a educação dos filhos aquilo que cada um traz de bagagem da sua infância, né? Como eu fui criado numa cidade de uma maneira muito diferente da Mari, a gente sempre debate o que é interessante a gente aplicar para os nossos filhos. Porque existem coisas que eu trago que não necessariamente são tão evoluídas. Então, eu estou aqui na frente das câmeras, mas eu já cometi muita falha também como pai. E que, de repente, ela corrigiu e vice-versa. A gente aprende, né? A gente aprende. Mas, Mari, é um desafio? Alguma vez você já se pegou falando uma frase dessa para o seu filho, por exemplo? Não me peguei falando uma frase dessa, porque eu presto bastante atenção nisso, mas eu me vi numa situação, um exemplo bem prático, que é a questão do xixi. Porque o menino tem a torneirinha e a menina não tem torneirinha. E existe essa cultura de que, como tem torneirinha, pode fazer xixi em qualquer lugar, é mais fácil. E aí um dia eu me peguei, até conversei com ele e falei, peraí, por que o menino pode fazer xixi em qualquer lugar e a menina a gente tem que ficar procurando um banheiro? Não tem que fazer xixi em qualquer lugar, ninguém. Todo mundo tem que ser educado para respeitar, porque eu não gosto de passar na calçada e sentir cheiro de xixi na árvore. Mas é uma coisa que a gente faz automático. E aí, como eu tenho um menino e uma menina, eu me vi e falei,
Não, se a regra vale para Sim. um, a regra vale para os dois. E hoje ele é uma né? criança, amanhã ele vai ser um adulto e vai achar que tudo bem fazer xixi na rua, né? Exatamente. E olha, agora eu tenho as 5 frases que não devemos dizer para as meninas. Se comporte como uma moça, parece um moleque, isso é brincadeira de menino, que princesa, que linda, já pode casar. Então, eu preciso dizer que tem 2 frases aí, se comporte como uma moça, eu uso, mas se comporte como uma moça no sentido de, olha, não seja tão criancinha, seja um pouco mais velha, Adulta, não fazendo referência ao gênero oposto. Mas a maturidade. A maturidade. Dependendo E que da daí você situação. pode dizer pro seu filho também, Exato, né? se comporta como um menininho, um hominho. Um menino grande. E tem uma outra frase que eu também uso dessa aí, você é minha princesa. Entendeu? Porque eu falo que ele é meu príncipe. Então, assim... Mas existe hoje, né, essa linha de que não pode chamar a menina de princesa. Pode ou não pode? Claro que pode, e eu acho interessante. Eu sempre vi essa ideia da princesa como alguém muito forte. Se você olhar dentro das histórias, a princesa sempre tem um lugar de superação, um lugar de força, de determinação e tal. Então, assim, se você dá um lugar para a princesa pejorativo, você vai encontrar. Sim, Mas se você sim. dá um lugar para a princesa que é um espaço bacana, você também vai encontrar. Então, assim, que lugar você está colocando o seu filho quando você chama de Entendi. princesa? É o lugar da bonequinha, da frágil, da que tem que ser cuidada, da que precisa do príncipe, senão não vai ser ninguém? Ah, não é legal. Entendi. Mas se você coloca ela dentro do lugar da princesa, que é esse lugar da força, da energia, por que não? Por exemplo, que linda, já pode casar? Parece que a menina tem que ser linda e que o objetivo de vida dela é casar. Pois é, aí é outra história. Não, já pode casar Já com não é bem criança. assim, E a criança de criança não namora, né? Quer dizer, você já também E daí sexualiza a chega pro criança. menino e fala, e aí já tem uma namoradinha, né? E ele tem 3 anos. Não, a criança não namora, a criança não tem sexualização, né? Não tem gênero nesse sentido, que são todos iguais. E é igual mesmo. A forma como eles brincam, essa diferença, ela só vai aparecer realmente na pré-adolescência, né? Que começa a ter as questões. E que bom que a gente vai errando, vai mudando, vai aprendendo, vai evoluindo, né? Na forma de criar os nossos filhos. E vai discutindo e compartilhando ideias. E está aberto a aceitá-las. Verdade. O difícil é quando você lida com uma geração que acha que a verdade deles é absoluta. Então, eu acho que a partir do momento... O programa de vocês propõe isso. Uma aceitação e um debate de ideias. E quando as pessoas estão em casa e conseguem assimilar, certamente eles vão replicar isso que a gente está falando. Eu diria que hoje o maior erro que os pais cometem é a demanda de não querer errar. Ou seja, quanto mais o pai tem medo de errar, mais ele erra, porque ele fica pouco sensível àquilo que é do instinto, àquilo que é dele de natural. Então ele está sempre tão preocupado que ele não pode errar, que ele não pode errar, que ele não pode errar, que ele perde a naturalidade na ação dele. Então esse é um dos principais erros, é o medo de errar. Olha, a nossa conversa está super gostosa, mas infelizmente nosso tempo terminou. A gente poderia passar horas aqui falando sobre isso tudo. Quero até chamar as crianças, se quiserem vir para cá, sentar com o papai. Memel, com a vem cá, Lu, mamãe. vem cá os dois. Agora é a hora de vocês A gente aparecerem. vai Vem, encerrar. vem, Mel. Eles que ficaram ali brincando Vem, com a filha. Jane. Super Obrigada, comportados, viu, Jane? uma graça. Ai, Família linda, muito obrigada. Maria, você tem Instagram para deixar? Tenho, é @MariDelGrandeMoré. E você fala lá sobre a família também? Falo também, mostra as crianças, nossa rotina, essa coisa de ir para a escola de bicicleta, de andar a pé, a gente mostra um pouquinho lá. O Ivan tem Instagram. O meu é o Ivan_Moré. O Ivan está aí nas telas da Globo com o Globo Esporte, É, né? de segunda a sábado. Legal. O Thiago tem Instagram também? Também é Thiago Tamborini, o Thiago Tamborini é sem H, com I no final. Tá ótimo. O Thiago, que é autor desse livro aqui também, olha, Como Educar no Século XXI. Então, obrigada a todos. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Até lá. Tchau.